Patriarcas e Profetas, capítulo 35. A rebelião de Coré. Os juízos com que foram atingidos os israelitas serviram durante algum tempo para restringir-lhes a murmuração e indisciplina. Mas o espírito rebelde ainda estava no coração e finalmente produziu os mais amargos frutos. As rebeliões anteriores tinham sido meros tumultos populares, surgindo dos impulsos momentâneos da multidão excitada. Agora, porém, formou-se uma conspiração muito bem fundamentada, como resultado de um propósito decidido de subverter a autoridade dos chefes designados pelo próprio Deus. Coré, o espírito dirigente deste movimento, era levita, da família de Coate, e primo de Moisés. Era homem de habilidade e influência. Embora designado para o serviço do tabernáculo, descontentara-se com sua posição e aspirara à dignidade do sacerdócio. A concessão a Arão e sua casa do ofício sacerdotal, que anteriormente tocava ao filho primogênito de cada família, dera origem à inveja e dissabor. E por algum tempo, Coré estivera secretamente a opor-se à autoridade de Moisés e Arão, se bem que não se arriscasse a um ato manifesto de rebelião. Finalmente concebeu o ousado plano de subverter tanto a autoridade civil como a religiosa. Não deixou de achar quem o apoiasse. Junto às tendas de Coré e dos coatitas, do lado sul do tabernáculo, achava-se o acampamento da tribo de Ruben, estando as tendas de Datã e Abirã, dois príncipes desta tribo, próximas da de Coré. Estes príncipes prontamente aderiram aos planos ambiciosos daquele. Sendo descendentes do filho mais velho de Jacó, pretendiam que a autoridade civil lhes pertencesse e decidiram-se a dividir com Coré as honras do sacerdócio. O estado dos sentimentos entre o povo favorecia os desígnios de Coré. Na amargura de seu descontentamento, voltaram-lhes as dúvidas, inveja e ódio anteriores, e de novo dirigiram queixas contra o paciente chefe. Os israelitas estavam continuamente a perder de vista que se encontravam sob guia divina. Esqueciam-se de que o anjo do concerto era seu diretor invisível, e que, velada pela coluna de nuvem, a presença de Cristo ia adiante deles, e dele Moisés recebia todas as instruções. Estavam indispostos a sujeitar-se à terrível sentença pela qual todos deviam morrer no deserto, e daí o acharem-se prontos a apanhar qualquer pretexto para crer que não era Deus, mas Moisés que os estava guiando e pronunciara a sua condenação. Os maiores esforços do homem mais manso da terra não puderam abafar a insubordinação daquele povo, e embora os sinais do desprazer de Deus, por ocasião de sua perversidade anterior, ainda estivessem diante deles, incompletos em suas fileiras, não levavam a sério a lição. Novamente foram vencidos pela tentação. A vida humilde de Moisés, como pastor, fora muito mais pacífica e feliz do que sua posição atual como dirigente daquela vasta assembleia de espíritos turbulentos. Contudo, Moisés não ousava fazer sua escolha. Em lugar do cajado de pastor, fora-lhe dada uma vara de poder, a qual ele não poderia depor antes que Deus o desobrigasse. Aquele que leu os segredos de todos os corações notara os propósitos de Coré e seus companheiros, e dera a seu povo aviso e instrução suficientes para os habilitarem a livrarem-se do engano daqueles homens mal intencionados. Tinham visto os juízos de Deus recaírem em Miriam, por causa de sua inveja e queixas contra Moisés. O Senhor declarara que Moisés era maior do que profeta. Boca a boca falo com ele. Por que, pois, acrescentou ele, não tivestes temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Números capítulo 12, verso 8. Estas instruções não se destinavam a Arão e Miriam somente, mas a todo Israel. Coré e seus companheiros de conspiração eram homens que haviam sido favorecidos com manifestações especiais do poder e grandeza de Deus.
faziam parte do número dos que subiram com Moisés ao monte e viram a glória divina. Mas desde aquele tempo operara-se uma mudança. Uma tentação, leve a princípio, fora abrigada e fortalecera-se ao ser acoroçoada, até que a mente foi dirigida por Satanás, e aventuraram-se a entrar em sua obra de desafeto. Dizendo ter grande interesse na prosperidade do povo, falaram a princípio uns com os outros, ocultamente, a respeito de seu descontentamento, e a seguir falaram aos homens dirigentes de Israel. Suas insinuações foram tão prontamente recebidas que se arriscaram ainda mais, e afinal acreditaram realmente estarem agindo pelo zelo de Deus. Foram bem-sucedidos em aliciar 250 príncipes, homens de renome na congregação. Com este forte e influente apoio, sentiram-se confiantes em que fariam uma mudança radical no governo e melhorariam grandemente a administração de Moisés e Arão. O ciúme dera origem à inveja, e a inveja à rebelião. Haviam discutido a questão do direito de Moisés à sua tão grande autoridade e honra, até que vieram a considerá-lo ocupante de uma posição muito invejável, que qualquer deles poderia deter tão bem quanto ele. E enganaram-se a si mesmos e uns aos outros, pensando que Moisés e Arão tinham por si mesmos assumido as posições que ocupavam. Os descontentes disseram que esses chefes se haviam exaltado sobre a congregação do Senhor, tomando para si o sacerdócio e o governo. Mas sua casa não tinha direito à distinção de superioridade às outras de Israel. Não eram mais santos do que o povo, e se lhes ia bastante estar no mesmo nível de seus irmãos, que eram igualmente favorecidos com a presença e proteção especial de Deus. A obra imediata dos conspiradores foi com o povo. Aqueles que estão no erro e merecem reprovação, nada há mais agradável do que receber simpatia e louvor. E assim, Coré e seus companheiros obtiveram a atenção e conseguiram o apoio do povo. A asseveração de que as murmurações do povo acarretavam sobre eles a ira de Deus declarou-se ser um engano. Disseram que a congregação não estava em falta, visto que não desejavam nada mais que seus direitos, mas que Moisés era um governador déspota, que ele reprovara o povo como pecadores, sendo eles um povo santo, e estando o Senhor entre eles. Coré passou em revista a história de suas viagens através do deserto, onde haviam sido levados a situações angustiosas, e muitos pereceram por causa de sua murmuração e desobediência. Seus ouvintes julgaram ver claramente que suas dificuldades poderiam ter sido evitadas se Moisés tivesse adotado procedimento diverso. Concluíram que todos os seus fracassos eram atribuíveis a ele, e sua exclusão de Canaã fora em consequência da má administração de Moisés e Arão. Que se Coré fosse o seu dirigente e os animasse, ocupando-se com suas boas ações, em vez de lhes reprovar os pecados, teriam uma jornada muito pacífica e próspera, em vez de vaguearem de um lado para o outro no deserto. Seguiriam diretamente para a terra prometida. Nesta obra inspiradora de desafeição, houve maior união e harmonia entre os elementos discordantes da congregação do que já existira antes. O êxito de Coré, junto ao povo, aumentou-lhe a confiança e confirmou-o em sua crença de que a usurpação da autoridade por Moisés, a não ser reprimida, seria fatal à liberdade de Israel. Pretendia também que Deus lhe patenteara a questão e o autorizara a fazer uma mudança no governo antes que fosse demasiado tarde. Muitos, porém, não estavam prontos a aceitar as acusações de Coré contra Moisés. A lembrança de seus pacientes e abnegados labores surgia diante deles, e a consciência se lhes perturbava. Era, portanto, necessário indicar algum motivo egoísta pelo seu profundo interesse para com Israel. E reiterou-se a antiga acusação de que ele os tirara a fim de perecerem no deserto, para que pudesse apoderar-se de seus bens. Durante algum tempo, esta obra foi promovida em segredo. Entretanto, logo que o movimento ganhou força suficiente para garantir uma explosão franca,
Coré apareceu à frente do partido e acusou publicamente a Moisés e Arão de usurparem a autoridade de que ele, Coré, e seus companheiros tinham igualmente direito de participar. Houve, além disso, a acusação de que o povo fora despojado de sua liberdade e independência. Demais é já, disseram os conspiradores, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Moisés não suspeitara deste trama tão cuidadosamente urdido, e quando sua terrível significação lhe ocorreu, caiu sobre o seu rosto em um apelo silencioso a Deus. Levantou-se triste, em verdade, mas calmo e forte. Fora-lhe concedida a direção divina. Amanhã, pela manhã, disse ele, o Senhor fará saber quem é seu, e quem o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. A prova deveria ser transferida até o dia seguinte, a fim de que todos pudessem ter tempo para refletir. Então, aqueles que aspiravam ao sacerdócio deveriam vir cada um com incensário e oferecer incenso no tabernáculo, na presença da congregação. A lei era muito explícita de que unicamente os que haviam sido ordenados para o ofício sagrado deviam ministrar no santuário. E mesmo os sacerdotes, Nadab e Abiú, tinham sido destruídos por se arriscarem a oferecer fogo estranho, em desrespeito ao mandado divino. Todavia, Moisés desafiou seus acusadores a levar a questão perante Deus, caso ousassem recorrer a tão perigoso apelo. Separando a Coré e aos levitas, seus companheiros, disse Moisés: Porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação congregados estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele, que murmurais contra ele? Datã e Abirã não haviam assumido atitude tão ousada como Coré. E Moisés, esperando que eles pudessem ter sido arrastados para a conspiração, sem se haverem completamente corrompido, chamou-os para que comparecessem perante ele, a fim de poder ouvir suas acusações contra ele. Mas não quiseram ir e insolentemente se recusaram a reconhecer a sua autoridade. Sua resposta, proferida aos ouvidos da congregação, foi: Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto? Senão que também totalmente te assenhoreias de nós? Nem tampouco nos trouxesse a uma terra que mana leite e mel, mas nos deste campos e vinhas em herança. Porventura, arrancará os olhos a estes homens? Não subiremos. Assim eles aplicaram ao cenário de seu cativeiro a mesma expressão com que o Senhor descrevera a herança prometida. Acusaram Moisés de pretender agir sob guia divina, como meio para estabelecer sua autoridade, e declararam que não mais se sujeitariam a ser levados como homens cegos, ora para Canaã e ora para o deserto, conforme melhor conviesse a seus ambiciosos intuitos. Destarte, aquele que fora como um terno pai, um pastor paciente, foi representado no mais negro caráter de um tirano e usurpador. A exclusão de Canaã, como castigo a seus próprios pecados, foi a ele atribuída. Era evidente que as simpatias do povo estavam com o partido desafeto, mas Moisés não fez esforços para a reivindicação própria. Apelou solenemente a Deus, na presença da congregação, como testemunha da pureza de seus intuitos e correção de sua conduta, e implorou-lhe que fosse o seu juiz. No dia seguinte, os 250 príncipes com Coré à sua frente apresentaram-se com seus incensários. Foram levados ao pátio do tabernáculo enquanto o povo se reuniu fora, para esperar o resultado. Não foi Moisés que reuniu a congregação